O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Meus irmãos, estamos nesse 22º semear, em que o Senhor nos chamou e fez um apelo à conversão, ao seu senhorio. E essa conversão, olha, os temas tinham uma progressão. Eu escuto o chamado de Deus, me converto porque Ele me chama, mas Ele é o meu Senhor. Então, eu me converto reconhecendo que Ele é o meu Senhor, o senhorio. Quando eu me converto e reconheço que Ele é o Senhor, eu passo a abrir mão de projetos, renunciar a mim mesmo, tendo em vista o projeto de Deus para mim, o seu chamado para mim. Aí eu vou me dando para Deus na gratuidade, não esperando nada, porque eu já ganhei de Deus o que era para eu ganhar, que é o amor e a salvação dEle. Então, a minha resposta de me colocar à disposição é uma resposta àquele que é o meu Senhor e ao qual eu passei a ser propriedade, eu passei a me dar no meu processo de conversão que foi acontecendo e que vai e só termina quando a gente morre.
Então o semear passou ontem e hoje falando do chamado de Deus, dessa mudança profunda no coração, reconhecendo que dentro do nosso coração deve reinar o Senhor, e quando Ele reina eu me coloco à disposição do seu reino, trabalhando para Ele na gratuidade do chamado, porque a recompensa eu já recebi, que é a salvação e o amor. Só que aí vem a liturgia da palavra nos chamar a atenção de um outro elemento, que é complementar nessa caminhada, que é o trabalho de perdoar a si mesmo e ao outro. Porque a gente não consegue avançar no processo de conversão e de deixar Deus ser o Senhor, se a gente é prisioneiro, se a gente está aprisionado. E é por isso que quando você faz o seminário de vida no Espírito, você tem uma palestra, uma pregação, que se chama cura interior. Amo aos irmãos, perdão, cura interior. Então, por quê? É preciso trabalhar a cura do coração, porque as feridas aprisionam a gente. A gente fica preso em nós mesmos. E a gente acaba vivendo um processo de egolatria. A gente acaba vivendo um processo de adoração de si mesmo, porque a gente passa a viver uma autopiedade, centrada apenas em nós mesmos e esquecemos do Senhor e do irmão. E a gente, por conta da prisão, que a falta de perdão, ou que até a cura interior, porque é diferente, eu vou explicar para vocês. Mágoa de falta de perdão, tem diferença. Aí a gente, na verdade, se prende, e as duas aprisionam a gente, de formas diferentes, mas aprisionam. E a gente fica preso e não consegue dar passos. Então a gente geralmente não consegue viver a gratuidade, por quê? Porque estamos prisioneiros. E é preciso, então o processo de cura interior precisa acontecer para a gente conseguir ouvir o Senhor, mudar o coração, declará-lo o Senhor e viver na gratuidade. Então precisa passar por esse processo de cura interior. E é por isso que nós invertemos a adoração para fazer um momento de bênção do Santíssimo depois da missa. Porque a palavra da liturgia diária de hoje, da liturgia da palavra de hoje, vai introduzir para nós justamente a necessidade do processo de perdão na nossa vida. Primeiro é preciso separar perdão de mágoa. Olha, mágoa não é pecado, porque mágoa tem a ver com sentimento. As paixões, os sentimentos, elas podem ser ordenadas ou desordenadas. Ordenada quando leva para o bem, desordenada quando leva para o mal. Só que a paixão em si mesma, ela não é pecado, porque ela é sentimento. Você não tem domínio do que você sente. Agora, a falta de perdão é pecado, porque a falta de perdão é a mágoa que me controla e me faz querer o mal daquele que fez o mal a mim. Aí é a diferença, né? Então, o que é o ato de perdoar? Não pensar o mal, não querer o mal, não planejar o mal, não fazer o mal. E não deixar de fazer o bem quando o outro precisa do nosso bem. Porque quando eu me omito de fazer o bem, e eu sou obrigado a fazer o bem, eu e você, pelo nosso batismo, quando eu me omito de fazer o bem, porque a pessoa fez um mal a mim, eu estou, na verdade, aí é um problema de falta de perdão, né? Porque a omissão foi uma espécie de vingança à pessoa. Quando eu ajo por pensamentos, palavras, atos ou omissões, e que os meus pensamentos, atos, palavras ou omissões provocam mal a alguém, isso é pecado. Por isso que a falta de perdão é pecado, porque a falta de perdão exige o ato voluntário da pessoa. Eu e você precisamos agir para não ter o perdão. Porque a mágoa é o quê? A dor. Eu senti a dor. Eu vi minha irmãzinha de caminhada, né? Vamos dar um exemplo, deixa eu ver que a câmera não está pegando o povo, mas tem Lili ali, que é ministra de Eucaristia, que é virgem consagrada da comunidade. E aí, Liliane, simplesmente eu, por conta da mágoa, eu tenho mágoa com ela, fez um problema, a gente brigou, discutiu, né? E ela tem mágoa de mim, eu tenho mágoa dela. Então, nesse processo de um ferir ao outro, a gente pode ter duas escolhas, né? Ou a gente cura o coração, né? Ou a gente cura o coração e vai deixando o coração curar, ou a gente vai
e entra na dinâmica da falta do perdão. O que é a dinâmica da falta do perdão? Toda vez que Lili pode, ela fala mal de mim. Toda vez que eu posso, eu falo mal dela. Por palavras, fazendo mal. Quando eu fico pensando mal, o que fazer para a Gracinha não gostar mais de Lili? Lili é da comunidade, eu quero prejudicar Lili, e eu prejudico Lili como? Pensando mal. Aí eu vou lá e fico planejando na minha cabeça. O que fazer para a Gracinha não gostar de Lili? Aí isso é por pensamento. Palavras, pensamentos. Atos. Eu sei que Lili cuida das coisas da liturgia. Aí o que eu faço? Eu jogo umas baratinhas para roer as toalhas. Porque Gracinha vai brigar com Lili. Eu pego as traças que tem na parede da minha casa, jogo lá nas coisas todas. Eu pego um ratinho para fazer cocô dentro das coisas, para quando o padre vir celebrar a missa, e abrir as alfaias, está lá sujo, um cocô de rato. Quer dizer, eu fiz alguma coisa para prejudicar Lili. Então, olha, palavras, pensamentos, atos. Aí tem um problema, Lili vai fazer um café aqui na cozinha, porque de vez em quando ela faz café, a água cai na barriga dela e se queima, né? Aí eu faço o quê? Eu tenho um remédio muito bom, e Lili está sofrendo. Ninguém mais tem um remédio. E o povo pedindo, gente, Lili está sofrendo, o que pode fazer? O remédio está em falta em Itabuna. E eu simplesmente não dou o remédio. Eu pequei por omissão. Porque eu tinha a obrigação moral de dar o remédio para sanar o sofrimento dela. Então, olha como a falta de perdão faz a gente pecar. Por palavras, pensamentos, atos e omissões. Eu não sei se meus exemplos conseguiram vocês entenderem. Porque eu não posso ficar dando exemplo demais por causa do tempo da missa, né? Mas eu tentei exemplificar aqui com Lili para explicar que eu peco por falta de perdão, por palavras, pensamentos, atos e omissões, né? Só que o que acontece? O que é a mágoa? A mágoa é o sentimento. Eu vejo Lili. Ela me fez o mal. Ela me chamou de padre barrigudo. É verdade, mas eu sou uma pessoa mal resolvida, vamos dar um exemplo, né? Eu sou uma pessoa mal resolvida que não aceito que fale da minha gordura. Aí eu fico todo espizinhado, geralmente acontece isso, né? Tem gente que não sabe lidar com o que é. Aí, padre, você está tão gordo. E aí eu fico chateado com Lili. Está magoado, ferido, né? Eu não sei lidar com a minha estima não é bem trabalhada, né? Então o que acontece? Toda vez que eu vejo Lili, eu lembro que ela falou do tamanho da minha barriga, da minha gordura. E assim, só que o que acontece? Isso é mágoa, isso é sentimento. Mexeu com algo que está lá dentro. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Não tenho. Até aqui não é pecado. Só me aprisiona, porque a mágoa aprisiona a gente. A gente fica prisioneiro, a mágoa nos adoece, a falta de perdão também. A mágoa nos adoece de diversas formas, né? Mas ela não é pecado ainda, porque eu não fiz nada contra ela. Eu senti, ficou para mim. Senti, ficou para mim. Ela se torna pecado quando eu me deixo levar pela paixão, que no caso aqui é a mágoa, é o ressentimento, e eu vou e faço mal ao outro por palavras, pensamentos, atos e omissões. Então, tanto a mágoa quanto a falta de perdão precisam ser trabalhados no coração humano. Mas uma é pecado e a outra não é pecado, né? A outra é imperfeição da natureza humana, mas não é pecado. E a gente precisa, às vezes, saber diferenciar, porque tem gente que para de ir para a fila de comunhão. Brigou com o marido, está magoado, não vai para a fila de comunhão, não. Aí você tem que comungar. Você está fazendo mal ao seu marido? Seu marido é hipertenso, jogou sal dentro da carne para ele ter pressão alta maior. Aí você fez o mal, é falta de perdão. Mas se você continua cuidando do seu marido direitinho, está ali magoado, mas continua cuidando, fazendo bem, né? Então, na verdade, você precisa sanar a mágoa, mas não precisa se afastar da Eucaristia. O que é que Jesus vai falando? Jesus vai dizendo que a gente, às vezes, é muito rigoroso no julgamento do irmão e quer ser muito laxo no nosso julgamento. A gente quer julgar o irmão como um juiz severo. A gente quer colocar todos os grãos de areia do pecado do irmão em cima do prato.
E os nossos, a gente às vezes esquece de ponderar, esquece de pesar, esquece de medir. Só que o que Jesus faz? Jesus é mais esperto do que a gente. A gente não passa rasteira em Jesus. Tem gente que pensa, padre, eu vou entrar na mente de não sei quem. Os jovens adoram falar isso, né? Que entra na mente, que faz e acontece. Ninguém entra na mente de Jesus. Jesus que entra na nossa mente. Ninguém passa rasteira em Jesus. Jesus vai lá e ele sabe que a gente quer, na esperteza, corromper às vezes a própria palavra. Então Jesus vai dizer, Jesus trava. Como é que ele faz trava? No Pai Nosso, assim como. Ele utiliza condicionamentos dentro das coisas que ele fala, dizendo que uma coisa eu só recebo se eu tiver outra coisa. Então assim, olha, assim como nós perdoamos. Então assim, Senhor, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos. Jesus dá condição. Se você não perdoa, você não é perdoado. É tudo tranquilo. Se você é rigoroso, mesquinho, para medir o outro, a mesma medida, calcada, pesada, sacudida, disse a palavra de Deus essa semana, você vai ser pesado no dia do juízo. Então assim, você que gosta, diz assim, eu não perdoo, se prepare, que você pode ir para o inferno. O povo hoje não acredita mais em inferno, o inferno deixou de moda, né? O inferno não está mais na moda, mas ele existe. É do querer de Deus? Não, Deus quer que todo mundo vá para o céu. Jesus disse que na casa do Pai tem muitas moradas e vai preparar um lugar para cada um de nós. Então, sua vocação é o céu. Mas infelizmente, ou felizmente, existe uma coisa que é chamada livre-arbítrio, que é liberdade, que Deus respeita profundamente. A maior humilhação de Deus foi na criação, quando o homem decidiu ir contra ele. E ele respeitou esse homem. E ele respeitou o desejo de se rebelar contra a bondade e contra o amor de Deus. Tanto é que assim, não é a grande maldade, o pecado da iniquidade, o grande pecado da iniquidade não é a morte de Jesus na cruz, não. A morte de Jesus na cruz é fruto desse pecado que nós pecamos, quando na primeira vez da nossa existência, decidimos ir contra a vontade de Deus, sabendo que era erro. Sabendo que era erro. E Deus não parou de nos amar, e não parou a criação que foi tendo em vista a nossa salvação por amor a cada um de nós. Então Deus respeita a nossa liberdade. Então Deus te chama a perdoar, te chama a viver no amor. Se você quiser viver uma situação de frustração, de autoexclusão, Deus vai te respeitar. Só que esse processo de autoexclusão, com o evento da morte, se torna definitivo. Aí o catecismo chama o quê? Inferno é o processo de frustração e autoexclusão definitivo. Então, se eu excluo, vou me excluindo da vida do outro, eu vou criando um inferno para mim. Quando chega na minha morte, se eu não rompi o processo de criação do inferno, eu vou viver o inferno porque Deus vai respeitar, sentindo a dor. É difícil, é uma palavra que não dá para significar, mas é assim, não tem outra palavra para dizer. Deus sofreria porque a gente escolheu o inferno. Não existe sofrimento em Deus, mas é o sentido assim, é o amor doído, não correspondido, porque Deus nos ama, nos dando tudo, mas quer a gente de volta para Ele. Quer a gente de volta para Ele. E só que o seguinte, você pode se excluir de tudo, mas a grande dor do inferno, infelizmente, é que você não pode fazer Deus parar de te amar, porque você não manda nele, e Ele vai continuar te amando. E o grande sofrimento do inferno é esse, por toda a eternidade, você não quer o amor e Ele te ama, você recusa o amor, porque a sua negativa não tem força sobre o amor dEle, né? Não tem força sobre o amor dEle, e Ele vai continuar te... Por isso que fala que o inferno é ferida, né? É dor, é queimadura, porque faça experiência com as pessoas na sua casa, gente que você não gosta quando lhe faz o bem, se você não fica irritado, ou alguém que não gosta de você, seja gentil, às vezes a pessoa não gosta, a pessoa fica sem jeito, a pessoa se imagine ao longo da eternidade, a nossa alma não querendo Deus e Deus nos amando, o sofrimento da nossa negativa não influenciar o que é Deus, que é amor. Mas Deus não quer isso para a gente.
Quando eu falo do inferno e falo do amor dele, é para dizer, para a gente não chegar lá. É para dizer que nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para voltarmos para Ele. É preciso que a gente faça esse processo de voltar para o Senhor. E para isso eu preciso perdoar. E para perdoar eu preciso me amar. Por isso que tem duas orações que a renovação carismática faz, que são conjuntas. Cura interior e perdão. Quando as pessoas fazem, padre, eu preciso fazer a oração de perdão. Você precisa fazer também a oração de cura interior. Porque você não tem força interna. Vou falar uma coisa que Cris da comunidade sabe mais do que eu, que é psicologia. Você não tem estrutura psíquica interna forte para fazer o gesto de perdoar, porque você é fraco internamente. Então a oração de cura interior vai te fortalecendo, vai te renovando, transformando suas estruturas internas, para você ter força para renunciar ao desejo de vingança, para renunciar ao vitimismo, porque tem gente que não perdoa porque se acha vítima do mundo. Tem gente que não perdoa porque se acha a palmatória do mundo, porque se acha o coitadinho e a coitadinha. Então a pessoa foi ferida na infância, sofreu na infância e carrega esse sofrimento como um saco do Papai Noel ao longo de toda a vida, mostrando para todo mundo num espetáculo de autopiedade. E a cura interior faz eu ver isso. A cura interior desmascara as mazelas que a gente apresenta para o mundo e vai mostrando que a gente é amado, filho amado por Deus, é querido por Deus, que a gente não merece, mas Ele ama, que Ele já trocou reinos por nós, que Ele já pagou o preço do resgate por nós, que Ele conhece cada um de nós com a palma da mão. Se conhece com o nome, como está o nome na palma da mão, quer dizer o quê? Quer dizer que Ele sabe tudo de nós, tudo. Nossas falhas, nossa pequenez, nossas mesquinharias, nossos vícios, nossos pecados de estimação. Ele sabe tudo, tudo de nós. Se o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Por isso que é importante. Ah, padre, onde é que eu acho essa oração de cura interior? Tem naqueles livrinhos Oração de Poder. Tem nos anexos do livro do Seminário de Vida no Espírito. Pede ao povo do grupo de oração. Se eu pudesse, todo mundo receber uma cópia daquelas orações. Aquela oração não é para ficar guardada dentro da casa dos pregadores, dos grupos de oração, não. Aquelas orações é para ser distribuídas pelo povo, o povo fazer. Brigou com o irmão, brigou com a irmã, brigou dentro de casa, faz a oração de perdão, de cura interior. A gente não tem o hábito, o costume de deixar Deus ir modelando, de deixar Deus ir trabalhando. Muitas coisas a gente faz na igreja como um gesto ritual. Acaba sendo uma hipocrisia religiosa. O que a gente faz para fora, mas não deixa para dentro. E é preciso que o que a gente faz para fora, modele o de dentro. Modelo de dentro. Então a gente precisa deixar Deus tocar em nós. Tocar em nós. Tocar no profundo do nosso ser. E é por isso que a bênção vai ser no final da missa. Porque no final da missa a gente vai fazer a oração pedindo justamente a Deus isso. Que Ele vá tocando as feridas, os problemas. Que Ele toque o nosso interior. Que Ele vá curando as lacunas que foram sendo criadas ao longo do nosso processo educativo, daquilo que nós somos. Que nos ajude a entender que é preciso perdoar o outro. A gente precisa entender que o outro é responsável, mas também sempre temos uma parte de responsabilidade. Porque ninguém briga sozinho, gente. Ninguém briga sozinho. Poucas pessoas são vítimas sem ter causado nada. Existe. Existe. Uma moça está passando, indo para casa do trabalho e é estuprada. Ela fez alguma coisa? Não. Ela tem culpa? Não. Mas na maioria dos casos, das brigas que a gente reclama, são as de dentro de casa. É mulher e marido, que quando uma parte vem contar para o padre, nunca conta as qualidades do outro, só conta os defeitos. Só fala que é terrível. E as qualidades? Então a oração de perdão vai permitindo a gente ir desafogando o coração
para a gente ir olhando o valor do outro e o nosso valor diante do outro. Que a gente possa, nesse dia que a gente conclui o semear, né, pedir a Deus que a gente tenha o sentimento de compaixão e misericórdia. Porque a compaixão deriva da misericórdia. A misericórdia é: eu tenho consciência de quem eu sou e amo pela consciência de quem eu sou. Não porque o outro merece. É claro que é importante a gente amar quando o outro merece. Na vida da gente, a gente não pode só amar esse amor de misericórdia. Senão a gente não aguenta, não suporta. Nós temos que amar e ser amado. É verdade. Mas o amor de misericórdia é aquele amor que eu amo por consciência. E na vida da gente, a gente é interpelado várias vezes. Eu lembro que na época de seminário, tinha um seminarista que tinha problema de relacionamento no seminário. E as pessoas diziam: eu não sei como você é amigo desse seminarista. E eu dizia: mas eu acho que ele tem tão pouco. Ah, mas ele vai te maltratar depois de novo. E por achar que eu tinha que amar, cuidar, foi que eu fui sempre fiel à minha amizade a esse seminarista. E na vida da gente, a gente repete isso com filho, com pai, com mãe. Só que a gente precisa repetir isso com os outros que não são o pai, a mãe, o filho, a filha. Misericórdia. Que Deus também nos dê compaixão. O que é a compaixão? Eu estou do lado do outro. Eu sinto a dor do outro. Eu sei o que o outro passou. Eu posso não concordar com ela, com ele, mas eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Como é que eu sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? O que passaria pela minha cabeça se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Isso é compaixão. Que a gente possa, nesse nosso caminhar na vida, que vai nos dirigindo para o céu, porque é lá que é a nossa vocação. Você não foi feito para o inferno. Quem morreu na cruz foi Jesus, para te dar o céu. O mal não morreu por você. Que nessa caminhada a gente possa ter misericórdia e compaixão. Aprenda a perdoar o outro e se perdoar, deixando o nosso coração ser curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.